Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara e hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas leituras do último mês e também os filmes que eu vi aí. Então o vídeo será dividido entre duas partes. Na primeira, as leituras e depois cinema. Então vamos lá, sem mais enrolações, começar falando do primeiro livrinho que eu li, que foi este daqui, Uma Anedota Infame de Dostoiévski. Então, para quem gosta de literatura russa, já adianto que é uma ótima leitura. É um livro bem curto, ele é da coleção 96 páginas da LPM, mas tirando aí ficha catalográfica, folha de rosto e tudo mais, ele tem em torno de umas 90 páginas, dá pra ler aí em 1, 2 dias, talvez um pouco mais, porque é possível que você fique incomodado com a leitura. É uma tradução aí direta do russo para o português, a tradutora é uma ótima tradutora, gostei bastante do trabalho dela. Bom, mas o que é que nós temos aqui? Basicamente, mais uma história narrada pelo famoso Homem Supérfluo da Rússia. Então, um homem que ele é branco, ele é hétero, ele ocupa uma posição social muito alta, digamos assim, ele tem um cargo de funcionário público do alto escalão da Rússia, e aqui, em uma bela noite, ele decide ir a um casamento de um dos seus subordinados, digamos assim. Só que ele não foi convidado para esse casamento, não apenas porque o subordinado não gostava dele, mas até porque soaria talvez como algo desrespeitoso alguém de um nível tão baixo quanto esse empregado dele convidar esse senhor para o casamento. E ele vai lá, objetivando fazer uma surpresa, mas não pensando no empregado dele, e sim em ele ser reconhecido como um homem nobre, em ele ser aplaudido. Então aqui nós vamos ter um livro que vai trabalhar com questões sociais e também com esse ego inflado do ser humano que tem essa necessidade de ser reconhecido de alguma forma. E vamos agora para a minha segunda leitura, que foi bem diferente. Então, este outro livro aqui veio lá da Editora Global, os dois livros são de parceria. Eu sei que quando os booktubers falam que o livro é de parceria, vocês ficam com o pé atrás, mas não se preocupem porque fui eu que escolhi os livros no catálogo, então não foram livros que foram empurrados pra mim, nada disso. E o segundo livro, portanto, é este daqui, O Olho de Vidro do Meu Avô. Então, na resenha já comentei com vocês também bastante coisa sobre ele, mas é um livro que eu havia visto muita gente que tem um gosto parecido com o meu, comentando coisas boas sobre ele, então eu estava muito curiosa para ler, e de fato ele é tudo isso. Ele é um livro bem curto, tem 50 páginas, é uma leitura para se fazer em um dia, e eu acredito que ele é um livro assim coringa, porque ele é um livro bem no estilo do Pequeno Príncipe, que tanto crianças, pré-adolescentes ali mais ou menos, quanto adultos podem ler e vir a se encantar. E nesse mesmo contexto, ele também é um livro de prosa, mas que dele emana poesia, é um livro muito sensível, é um livro muito poético. E aqui nós temos como narrador uma criança, e essa criança vai tentar desvendar o mundo pelos olhos do seu avô. Então, o avô dessa criança, como o próprio título do livro sugere, tem um olho de vidro. E aí essa criança fica impressionada com isso, sabe? Ela fica tentando adivinhar, será que meu avô vê o mundo pela metade? Será que, de repente, ele não completa a sua visão com os olhos da imaginação? Então ela vai levantando várias teorias, e não apenas sobre o avô, mas também sobre outras pessoas da sua família. É um livro muito gostoso de ler, e é um daqueles livros coringa, como eu já mencionei pra vocês, por isso, justamente, pode ser um grande presente de Natal. Então, só lembrando aí pra vocês que caso vocês queiram comprar algum desses livros que eu mencionar aqui, vocês podem adquirir eles pelos links que eu deixo ali na descrição e no primeiro comentário fixado, eu deixo o link certinho de cada um, e aí vocês contribuem com o canal sem pagar nada mais por isso, porque eu recebo uma pequena comissão. E este livro, que é um livro nacional, dessa vez de Bartolomeu Campos de Queiroz, um autor que eu já fiquei com muita vontade de conhecer mais e mais, e olha só que curioso que ele nasceu numa cidade com um nome super diferente, a cidade de Papagaio, em Minas Gerais. E ele faleceu recentemente, ele faleceu no ano de 2012, e pelo que eu vi, ele tem uma vasta produção aí, sobretudo infanto-juvenil. E eu gostei, destaquei muitas frases deste livro, e para quem tiver interesse, quem gosta de citações bonitas, lá na resenha eu leio elas para vocês também. E vamos para a nossa terceira leitura do mês, que na verdade não foi uma leitura só deste mês. Eu estava lendo este livro faz uns 3, 4 meses, mas é claro, intercalando com outras leituras, porém, digamos que meio empacada em alguns momentos, mas terminei esse grande livro, que é A Sangue Frio, de Truman Capote. Esse livro ainda não possui resenha aqui no canal, porque eu vou precisar, tipo, de uma semana para construir a resenha dele. Eu até estou pensando em fazer 2 partes, porque aqui nós vamos ter uma história de true crime, ou seja, é um crime que de fato ocorreu, e que aí o jornalista e escritor Truman Capote, ele passa mais de 6 anos juntando todos os arquivos, investigando,
explorando, entrevistando tantos criminosos, como também as pessoas da cidade onde tudo aconteceu, para construir este livro que é considerado aí, então, portanto, o pai do true crime, o primeiro romance de não ficção, inaugurando esse suposto gênero. Mas sobre tudo isso, sobre todas as possíveis contraditoriedades, a gente conversará na resenha. Por enquanto, só queria dizer pra vocês que foi um livro difícil de ser lido, não no quesito entendimento, tá? Ele é um livro super fácil de entender, mas porque havia partes muito longas, havia partes muito agoniantes, havia partes assim que a história parece que não ia e de repente a história ia muito rápido. E eu acho que tudo isso foi bem proposital, na verdade. Acho que o Truman queria passar um pouco desse estranhamento, dessa perturbação que de repente ele teve ao escrever a história, passar para o leitor, portanto. E aqui nós vamos ter então essa trajetória de como foi o antes, o depois e especialmente o fatídico dia do assassinato da família Clutter, dos 4 membros da família Clutter, ocorrido em 1959 em Holcomb, no Kansas, Estados Unidos. Livrão, pessoal, livrão. E aí a gente conversa sobre ele outro dia. De livros inteiros, portanto, foram esses. E aí eu estou, na verdade, fazendo uma releitura para um projeto aqui no canal, que é o projeto Lady Killers, no qual toda sexta nós estamos conversando sobre um conto aqui do livro, que na verdade não é um conto no sentido ficcional, como nós bem sabemos, mas sim uma história real, que de fato aconteceu, de criminosas aí por todo o mundo, que assassinaram várias pessoas e que quase saíram impunes em alguns casos também, simplesmente por serem mulheres. Então nós também temos aqui um estudo muito amplo desse estereótipo feminino. E é muito interessante também a visão da Tori Telfer enquanto jornalista falando desse assunto. Este livro é da Dark Side Books, talvez vocês já tenham visto por aí, talvez já tenham perdido um pouco do interesse dele, porque ele foi assim um livro super bombado, e a gente sabe que quando o livro bomba demais, as pessoas tendem a crer que ele é um livro de baixa qualidade e tudo mais. Eu confesso que às vezes tem esse preconceito também. Mas aqui não é bem o caso para quem gosta de true crime, é um livro bem bom mesmo. Então estou fazendo a releitura dele para isso, principalmente para o nosso projetinho. Já tem uma playlist aqui bem legal, então eu comento não apenas no sentido de resenha, mas eu de fato conto a história, a biografia de cada uma dessas criminosas. Então neste mês eu li 3 contos daqui, que na verdade foram releituras. Eu já havia lido, acho que no ano de 2019. Então o primeiro foi Elizabeth Bathory, A Condessa Sangrenta, uma história bem bizarra. Essa personagem talvez teria inclusive inspirado o Drácula do Bram Stoker, principalmente no aspecto do banho de sangue em prol de parecer mais jovem, então todo aquele misticismo por trás disso. Depois nós conversamos sobre Nanny Dose, a vovó sorriso, que era uma senhorinha que matou 4 dos seus maridos. Então eu faço toda a narrativa de como ela conseguiu matar tanta gente e não despertar suspeitas. Depois falamos aí de Lizzie Halliday, que foi uma mulher que foi muito mais julgada pela sociedade por ser feia do que por ser assassina. Então isso é bem bizarro também, como ela conseguia matar debaixo desse manto do estereótipo de que a mulher só matava por meio de venenos, e aí o pessoal não acreditava que ela fosse cometer algum crime sob vigilância no manicômio, mas ela mata uma enfermeira lá com força física. Então era algo que não se esperava de uma mulher, e talvez se esperasse e se estivessem preparados para isso, essa morte não tivesse ocorrido. Então são questões bem críticas que nós temos aqui, não é apenas a história do assassinato. Então aí tivemos essas 3 releituras neste mês também, e eu convido muito vocês a acompanharem esse projetinho. Então é um vídeo extra aqui do canal que está saindo toda semana, já temos 3, então vão lá ver os 3, vão lá maratonar este quadro, espero vocês por lá. E agora vamos para a última leitura desse mês, que é uma leitura que não foi concluída ainda, mas que eu estou amando. Ela só não foi concluída porque, de fato, eu comecei mais para o fim do mês aí, que é este livro aqui. Então, na verdade, este livro ele é dividido em 2 livros do Henry James. O primeiro livro é Lady Barberina e o segundo livro é A Outra Volta do Parafuso. Só que eu comecei ao contrário, porque eu comecei lendo A Outra Volta do Parafuso, porque eu queria fazer uma leitura assim mais no clima de Halloween e tudo mais. E este livro é um livro de terror, pra quem não conhece a história, ele é um livro bem de terror. Eu já havia visto um filme uns 5 anos atrás, aí eu gostei bastante. Na época não sabia muito bem que tinha um livro que era bem
parecido com o filme. Então muita coisa aqui do que vai acontecer no livro eu já sei, mas o filme não é a mesma coisa que a leitura, nunca é, então vale a pena ler também. Em A Outra Volta do Parafuso, a história começa assim, com um grupo de amigos, passando suas férias em uma mansão. Eles estavam conversando sobre histórias sobrenaturais e uma pessoa disse que sabia uma história muito bizarra que teria acontecido com uma criança e que nunca tinha visto histórias bizarras sobrenaturais acontecido com crianças antes. E aí um desses colegas ali dessa roda fica um pouco distraído, parece um pouco distante, e o outro percebe essa distância, e depois esse colega ali que estava aparecendo, pensativo, diz que na verdade ele sabia uma história sobrenatural que envolvia crianças e que ele iria contar para o grupo de amigos, mas ele não queria contar isso somente com a voz dele, digamos assim, somente da memória dele. Ele iria mandar trazer um manuscrito que estava na casa dele, em outro lugar, e assim que esse manuscrito chegasse até essa casa, ele mostraria esse manuscrito a eles, que era um manuscrito que foi escrito pela preceptora da irmã dele. A preceptora é tipo uma mulher que geralmente é de uma família mais pobre, mas ela tem uma educação, então ela vai repassar essa educação para as meninas. Ela vai de certa forma ser bem parecida com a professora, mas além dos conteúdos, ela também ensina boas maneiras para as meninas e tudo mais, porque sabemos que naquela época as meninas não iam para a escola. Então é uma história bem interessante, e essa preceptora da irmã dele, ela tinha repassado esse manuscrito para ele de uma outra casa em que ela havia sido preceptora, que é como se nós tivéssemos uma história dentro de outra história. E lá, nessa história, ela vai contar então como foi quando ela chegou nessa mansão Bly, que inclusive é a história que inspira aquela série da Netflix posteriormente. Então ela chega naquele paraíso tudo verde, tudo muito natural, ela é muito bem recepcionada, a criança é muito educada, tudo parece perfeito, só que de repente ela vê uma silhueta observando ela, depois ela vê isso de novo e parece ser um homem, só que não havia nenhum empregado com aquelas características na casa. Então ela começa a desconfiar de duas coisas. Uma das coisas é que é alguém que está escondido na casa, e a outra é que seria algum espírito. E nós vamos acompanhar tudo isso com ela. Eu estou muito ansiosa também para saber o desfecho dessa história, ainda mais essa edição belíssima que eu tenho aqui. Então, assim que eu terminar, com certeza trarei uma resenha para vocês, mas por enquanto só posso dizer que estou amando. E agora, portanto, vamos falar dos filmes vistos no mês de outubro. Então eu vi 5 filmes, deixa eu ver aqui na minha lista quais que eu gostei bastante. Que eu gostei bastante foram 3. Que eu gostei mais ou menos foi 1, e que eu não gostei nada foi 1 também, então vamos lá. Primeiramente, eu vi o filme Forrest Gump e eu amei, entendi porque muita gente tem esse filme aí como seu favorito da vida. Não se tornou meu favorito da vida, mas com certeza estaria aí no meu top 5, top 10 talvez, porque é um filme muito bom. Então nós vamos acompanhar a história do Forrest Gump, que ele aparenta ter alguma deficiência intelectual, não sei bem se o termo é este também, mas isso não impede de que ele tenha uma vida linda, de que ele ame, de que ele se apaixone, de que ele viva imensas aventuras. E o modo como a vida vai levando ele também é muito interessante, e eu acho que vale a pena assistir sim. Quando eu vi, ele estava disponível na Netflix, então se puderem, vejam, porque vale a pena. Depois, outro filme que eu vi também lá na Netflix foi o filme Tubarão. Na verdade, Tubarão é uma série de filmes que eu posso considerar como terror, na minha opinião, porque alguns momentos serão bem intensos ali no filme. Então o filme se passa em uma pequena ilha bem isolada, e aí uma morte acontece. De início pensam que foi um afogamento, só que depois começam a ver que talvez tenha sido um tubarão. E aí esse tubarão ele vai amedrontar a praia, as pessoas vão ficar aterrorizadas e muita coisa vai acontecer. E eu realmente tinha um preconceito com esse filme, porque eu via assim um filme de tubarão, mar, e pensava, não, isso não pode ser terror. E sim, era. Fiquei assustada em alguns momentos. Então eu vi o 1, mas eu ainda quero ver os outros filmes da série. Estou com grandes expectativas aí. Outro filme que eu vi que eu gostei bastante foi o filme As Branquelas. Totalmente diferente desses outros dois que eu mencionei aí pra vocês. Então tivemos um filme mais voltado ao drama, um filme de terror, e agora um filme bem de comédia mesmo. Foi um filme muito engraçado e que de fato eu não sei porque eu não vi antes, sabe? É um filme muito bem humorado. É um clássico da cultura popular. Eu acho que todo mundo meio que já conhece a história de As Branquelas, talvez só eu não conhecesse. Me contem aí nos comentários também, porque parece que só eu não tinha visto esse filme. Aqui nós vamos acompanhar 2 agentes do FBI que vão se vestir de mulheres, de 2 adolescentes, as irmãs Wilson, para ir a uma determinada festa no fim de semana, fazer algumas investigações. O humor do filme vai se construir justamente em cima dessa situação, desses agentes vestidos de meninas super mimadas e ali tentando, sobretudo, se parecer com elas através das atitudes que supostamente
elas teriam. Eu me diverti genuinamente assistindo ele e nem tudo da vida tem que ser edificante, não é mesmo? Guilty Pleasure. Depois eu vi um filme muito triste para nós fãs de Sherlock Holmes, que foi o filme Senhor Sherlock Holmes, que também está disponível lá na Netflix. Então este filme se passa num tempo em que Sherlock Holmes já é idoso. Então a gente tem aquela expectativa de que os nossos personagens, eles nunca envelhecem, mas às vezes eles envelhecem. E aí Sherlock Holmes, ele é uma pessoa que trabalha muito com a mente, com a memória. E devido à sua idade avançada, ele vai perdendo a memória, então ele vai se tornando meio que incapaz de prosseguir com a sua carreira de detetive, e isso afeta ele demais, porque era a profissão dele. A memória era algo, assim, que fazia parte do seu dia a dia fortemente. E nós vamos acompanhar esse momento da vida dele, quando ele se retira para uma fazenda no interior, e lá ele vai conhecer um amigo novo, que vai ser uma criança, o Roger, que é filho da governanta ali da casa. E ao mesmo tempo, Sherlock Holmes vai, enfim, desenvolver uma amizade com alguém, se abrir para alguém, que vai ser esse menino. E eu acho que é o primeiro filme que envolve, assim, romance policial, investigação policial, que eu vejo que é emocionante no sentido da sensibilidade, de te deixar triste, sabe? Porque geralmente os filmes policiais, eles têm aquela camada de tensão, de suspense, e não de algo mais sensível. Então vale muito a pena, principalmente pra quem é fã de Sherlock. É um filme bonitinho, não é aquela super produção cinematográfica, sabe? É só pra quem realmente é fã e quer aumentar aí a sua bagagem de conhecimento sobre Sherlock, de histórias, de filmes relacionados a ele. E depois eu vi um filme muito ruim, que foi o filme A Perfumista. Nós temos ali um serial killer que ele vai matar várias pessoas em prol de construir a fragrância perfeita de perfume através da pele das pessoas. E para isso ele precisa matá-las. Mas foi um filme muito ruim, a narradora do filme era a própria detetive, então não tinha muito sentido o modo pelo qual ela foi levada a, em certos momentos, ajudar esse serial killer, depois voltar e tentar pegá-lo, sabe? Foi um filme totalmente sem sentido, foi um filme muito ruim, não assistam. E eu fui pega por esse filme porque ele parecia ser um filme bom, mas ele só parecia. E é isso, pessoal, essas foram aí as minhas leituras, os filmes que eu vi no mês de outubro. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês já tenham lido ou assistido algum desses nomes que eu falei hoje, comentem aqui como foi a experiência de vocês, se gostaram ou não, se tem algo parecido para me indicar, parecido com aqueles que eu gostei, no caso, né? Também curtam o vídeo, se inscrevam se forem novos, ativem o sininho, porque o YouTube não está entregando os vídeos. E é isso, vejo vocês na próxima!